Olá a todos, aqui é o João do canal Cosmopolítica e hoje eu vou fazer um vídeo sobre a relação das mulheres com o fascismo. E alguns velhos membros do canal podem me perguntar: João, mas você não fez já um vídeo sobre isso? Sim, eu fiz. Foi o primeiro vídeo que eu fiz em 2023 no meu canal, quando eu retomei, né, o YouTube e decidi fazê-lo para valer. Então foi o vídeo que começou minha jornada praticamente até aqui hoje, né? E por que eu estou refazendo? Bem, eu andei colocando para a área de membros alguns vídeos mais antigos e alguns vídeos de tretas, como reacts e treta e vídeo respostas, assim, né, que eu acho que já deram o que tinham que dar, e alguns vídeos antigos que eu vou refazê-los com melhor argumentação, melhores fontes, né, como é o caso agora do fascismo com as mulheres, ok? Então, sem mais delongas, né, vamos entrar no vídeo. Bem, quando nós falamos em relação de fascismo e mulheres, o que nos vem à cabeça usualmente hoje em dia? É claro que nos vem à cabeça aquela ideia de opressão patriarcal, capitalista, tudo junto nessa grande gororoba ideológica que nos é passado pela mídia, né, pelo discurso corrente e, claro, defendido por esquerdistas em todo lugar na internet, certo? E quem mais que eu posso citar, se não a Márcia Tiburi, sobre essa senso comum que nos é passado hoje em dia, né? Eu vou pegar aqui um trecho do segundo livro dela sobre o fascismo, que é o Tecno Macho Nazi Turbo Fascismo, alguma coisa assim. E eu vou citar aqui um trecho que fala exatamente o sentimento hoje em dia quando nós ligamos fascismo e mulheres, tá? Vamos ver o que a Márcia Tiburi tem a nos dizer. A situação do Brasil é gravíssima e de difícil superação. Particularmente, venho alertando para o perigo do bolsonarismo desde como conversar com o fascista. Naquele livro, eu já colocava aspectos da cultura patriarcal como íntimos do fascismo que se desenvolvia no Brasil, o que chamei de lógica do estupro, uma estrutura do pensamento machista que as mulheres são tratadas como animais de abate, e a cultura do assédio, pela qual uma mulher é sempre tratada como culpada, mesmo quando é uma vítima. Certo, como a Márcia Tiburi acabou de nos lembrar, fascismo hoje em dia, relacionado às mulheres, automaticamente nos leva à cabeça a ideia de uma opressão patriarcal, ou nos termos da Márcia Tiburi, a mulher é vista como um animal de abate, né, que é a lógica desse crime hediondo ali que ela falou, né, e que as mulheres são oprimidas num sistema patriarcal reacionário, né? Isso seria o fascismo em relação às mulheres para a Márcia Tiburi, que é uma representante desse pensamento corrente atualmente, né? Mas eu vou discordar da professora Tiburi neste vídeo. Eu vou trazer aqui uma perspectiva diferente, mais historicamente correta, sobre como as mulheres eram vistas intelectualmente e ideologicamente pelo regime, assim como elas eram tratadas por esse mesmo regime fascista, né? E para isso eu vou elencar dois argumentos que nós temos que levar em conta para entendermos essa relação entre fascismo e as mulheres. E o primeiro argumento vem do grande dicionário de política, que é o dicionário que eles colocaram mais de 1000 entradas, né, o dicionário oficial do Partido Nacional Fascista, sobre vários temas, expressando a opinião oficial do regime sobre eles, né? E vamos ver a entrada donna, que é mulher em italiano. E há um argumento histórico muito interessante no qual os intelectuais fascistas essencialmente falam que o papel da mulher não é essencialmente a da dona de casa ou da mulher que tem que prover muitos filhos. É algo determinado historicamente pelas necessidades da sociedade em questão. Ou seja, o fascismo já começa falando que a mulher não é essencialmente dona de casa, né, ou relegada a uma posição subalterna. Na verdade, depende do tipo de sociedade e o que a sociedade historicamente determinada exige que as mulheres façam, né? Vamos ver esse argumento curioso no dicionário de política. A situação da mulher na vida social sempre foi influenciada por um complexo de fatores religiosos, éticos e econômicos que contribuíram poderosamente para determinar a mentalidade da época e, consequentemente, uma concepção especial da feminilidade. Tarefas e atributos variaram significativamente de acordo com a época, o grau e a forma de civilização. Cada civilização moldou seu próprio tipo de mulher e, com base nisso, concedeu ou negou liberdade, a confinou dentro das paredes domésticas ou a envolveu na vida pública. A viu sob uma luz de inferioridade devido a considerações puramente materialistas de seus fins naturais ou a cercou de dignidade e respeito como companheira do homem na colaboração em metas comuns. Com base nesses fundamentos, cada sociedade estabeleceu os direitos e deveres das mulheres. Eu confesso que quando eu li essa entrada no dicionário de política a primeira vez, eu fiquei surpreso porque eu esperava também encontrar um tipo de defesa de que a mulher é naturalmente determinada a ser subalterna ou dona de casa, essa coisa toda, mas parece que os fascistas estão relativizando a própria ideia de que existe um papel natural
eterno, e que a mulher tem que sempre ser essa figura subalterna, ah, determinada a fazer, né, papel de mãe e de esposa. Na verdade, eles estão fazendo um tipo de argumento historicista, no sentido de que cada época e cada sociedade, de acordo com suas circunstâncias e necessidades, vão determinar o papel da mulher, quer seja menos influente ou mais influente. E, continuando aqui a entrada do dicionário de política, o fascismo não poderia não criticar o liberalismo do século XIX, né? E a ideia da mulher no liberalismo do século XIX, né? Vamos ver aqui. Os períodos de transição geralmente resultaram em visões unilaterais do problema feminino que ou subjugavam excessivamente as mulheres ou advogavam uma independência absoluta contrária aos seus verdadeiros objetivos. As correntes naturalistas sustentaram duas teses igualmente equivocadas, seja da inferioridade feminina ou da igualdade perfeita no terreno prático da atividade social e política, esquecendo que essa igualdade fictícia impede a colaboração entre os sexos e, portanto, ameaça a verdadeira igualdade que, mesmo com a necessária diversidade de funções, deve existir na vida espiritual. Essencialmente, esse trecho está dizendo o seguinte: a visão liberal, que para os fascistas é oriundo de um aspecto, uma visão materialista da vida, né? Que a vida e o indivíduo é determinado por aspectos puramente de lucros pessoais, de buscas de prazer, ou seja, materialistas, e que, portanto, há uma visão natural da mulher como o papel de mãe, de dona de casa, é algo que o fascismo está rechaçando, porque a base do edifício histórico fascista, o edifício social fascista, é o quê? É o espírito. O espírito no sentido que não são os interesses materiais individuais dos indivíduos da nação fascista. Na verdade, é a grande vontade geral da própria nação fascista. E as mulheres, então, vão ter que trabalhar e fazer o que a vontade geral ou o espírito da nação fascista determina. Não há, portanto, no fascismo uma visão de que a mulher tem um papel determinado por um sentido natural e material, ou qualquer biológico até mesmo, mas na verdade é determinado pela vontade da nação. Isso é importante porque liga ao argumento do primeira entrada do dicionário, que fala que o fascismo vê cada sociedade determinando os papéis da mulher de acordo com as necessidades da própria sociedade, ou seja, a vontade do Estado fascista, que representa o espírito e a vontade geral de toda a comunidade nacional, é que determina o papel da mulher, e não a natureza, não a materialidade, né, não qualquer tipo de dado biológico, mas é a vontade do espírito da vontade geral da nação fascista que determina o papel da mulher, né? E agora, de maneira interessante, vamos ver uma última parte dessa entrada do dicionário de política que vai nos falar como exatamente a nação fascista via a mulher, né, ou julgava a mulher o seu papel dentro da comunidade nacional fascista, né? Vamos dar uma olhada. A história da civilização está constantemente ligada à história da mulher, que é uma força ao mesmo tempo conservadora e dinâmica, instintivamente ligada aos legados espirituais e morais da humanidade, mas também voltada com maior ou menor consciência, dependendo da época, para as conquistas futuras. Nem sempre os direitos concedidos às mulheres correspondem ao reconhecimento efetivo de sua dignidade. Vejam os termos colocados, que interessantes. A mulher é uma força ao mesmo tempo conservadora e dinâmica. Então, o fascismo, ele não vê a mulher como essencialmente conservadora ou determinada a um tipo de papel conservador dentro da sociedade, mas também é um papel dinâmico. Um papel dinâmico de trabalho e sacrifício para a nação, né? Não apenas aquele trabalho da mulher burguesinha, dona de casa, né? Que a função é ter muitos filhos, certo? E esse é o principal argumento desse vídeo, na verdade. O fascismo, ele via a mulher em dois frontes diferentes, que são antagônicos: conservadorismo, né, e dinamismo moderno. Como que o fascismo, então, conciliou essa visão da mulher, que ao mesmo tempo conservadora e dinâmica, é o grande problema do regime historicamente relacionado à mulher, né? E é isso que eu quero trazer para vocês aqui. Veja que o próprio dicionário de política, oficializado pelo Partido Nacional Fascista, nos fala dessa ambiguidade no trato do fascismo com as mulheres, certo? Compreendida essa visão histórico-filosófica do fascismo, que coloca a mulher numa situação contraditória entre o dinamismo progressista, que o fascismo se via como um regime e uma ideologia modernizadora, uma nova modernidade, né? Ao mesmo tempo que eles também reconheciam um papel classicamente conservador para a mulher, né? E há outro elemento, que é o segundo elemento que eu vou falar desse vídeo, que contribuiu para como o regime acabou se instaurando em relação às mulheres, que é
as ideias de um estatístico, né, e um matemático chamado Corrado Gini, que foi um dos grandes auxiliadores do Mussolini nas suas políticas demográficas dentro da Itália fascista na época. E por que Gini ele é tão interessante? Veja bem, ele era um eugenista, mas não um eugenista no sentido da raça pura ariana, né, não sei o quê. Não, ele era um eugenista porque ele queria melhorar a qualidade da raça italiana. E por raça, não está se falando, pelo amor de Deus, da raça ariana pura. Nada a ver com nacionalsocialismo, nada, tá bom? A raça italiana para Gini e os fascistas era um conjunto, digamos assim, miscigenado, ali do Mediterrâneo, que se expressava por suas características espirituais, ou seja, na vontade do italiano em trabalhar e se sacrificar pela nação. Não há um dado biológico específico que caracterizava os italianos para os fascistas como diferente dos outros. Eles eram, primeiramente, expressavam-se por um elemento espiritual, de vontade e luta, certo? Mas como Gini queria melhorá-los? Como ele queria melhorar a qualidade do povo italiano? Veja bem, ele acreditava que se a mulher e o homem também, né, tivessem cada vez mais filhos, isso aumentaria a saúde da população no geral. Ele acreditava que cada vez mais que o povo tenha vigor carnal, cada vez tenha mais filhos, seja mais sexualmente ativo, isso corresponderia a menores índices de doenças ou de elementos digênicos na população. Então, Gini, ele jogou o regime fascista devido à sua influência em Mussolini para um tipo de regime que queria colocar as mulheres em uma situação nos quais elas deveriam ter cada vez mais filhos para evitar esses efeitos digênicos na população, certo? E a Maria Sofia Quinn, uma socióloga muito importante nesse campo da pesquisa eugênica, relata o seguinte sobre essa visão de Corrado Gini. Olhem só. O que Gini prometeu foi que seria possível para o fascismo alterar consciente e rapidamente, de acordo com suas próprias especificações, a reprodutividade da sociedade italiana. A ideia sendo que a minoria não reprodutiva deveria se tornar a maioria reprodutiva, essencialmente naquilo que Gini chamou de sua teoria hedonista ou carnal da população. O objetivo era fazer com que as pessoas se reconectassem com seus instintos animais primordiais ou sexuais. Um componente-chave desse pensamento era a visão de que tanto a biologia humana quanto o comportamento poderiam ser manipulados à vontade por um Estado com a vontade e o poder de persuadir as pessoas a se tornarem mais prolíficas. Temos então o seguinte quadro. Nós temos um fascismo que quer que as mulheres tenham uma função dinâmica na sociedade, atuando e trabalhando para o regime, ao mesmo tempo que eles tinham uma certa aceitação da ideia de que a mulher tinha um papel natural, né, que era obviamente dar à luz, né, ser mãe. Mas a influência de Corrado Gini parece ter jogado o regime fascista mais para o lado conservador da mulher, no sentido de que, aliado à ideia que a mulher tinha um papel natural de ser mãe, isso também contribuía para a saúde e a diminuição, né, digamos assim, das características digênicas dentro da população italiana, melhorando a qualidade da população, assim como o número, né, da população para o próprio regime fascista. Então agora nós vamos ver as instituições e o que o regime fez concretamente para tentar equalizar esses dois polos dessa tensão. O progressismo dinâmico do papel da mulher na sociedade com o seu papel conservador, aliado à necessidade de ter mais filhos para manter a saúde e melhorar a qualidade genética da população italiana, certo? Vamos dar uma olhada. Era natural que, depois de cumprir a tarefa de assistência, a preocupação primordial das mulheres fascistas fosse a preparação necessária das jovens gerações femininas, sua educação na ideologia fascista e o cumprimento das responsabilidades atribuídas pelo regime às mulheres. Por esse motivo, desde 1925, na Itália, surgiram os primeiros núcleos de Piccoli Giovani Italiani, através da iniciativa dos primeiros fatti femininos, cuja organização foi oficialmente definida em 1926 e 1927. Para preparar as jovens fascistas para cumprir os deveres familiares e sociais que as aguardavam, foram instituídos cursos de economia doméstica, corte e costura, decoração de interiores, organizados pelos fatti femininos e complementados com cursos de puericultura organizados em colaboração com a Opera Nazionale de Maternità e Infância, que também disponibilizou seus berçários e creches para estágios apropriados para jovens fascistas. Bem, você percebe então que desde o começo do regime, desde 25 ali, 3 anos depois da marcha sobre Roma,
O regime já estava preparando as mulheres para fazer essas funções mais conservadoras, né, alinhadas com uma tradição da mulher, né, que vai ser mãe, que vai ser dona de casa, porque talvez eu imagino por causa também da influência do Corrado Gini, querendo que as mulheres, né, tivessem mais filhos para melhorar a qualidade genética do povo italiano, certo? Mas também vemos que quando começa a campanha imperialista do regime fascista no norte da África, em 1935 em diante, o regime começa a instituir outras modalidades de ensino para as mulheres do regime, agora um pouco mais fora desse aspecto conservador e passando para aquele aspecto mais dinâmico e progressista, como eles falaram no próprio dicionário de política, né? Então você vê que, como eles falaram no dicionário de política, eles realmente fizeram isso na prática. Eles tiveram, desde o começo do regime, todo um sistema que preparava as mulheres para suas funções, digamos assim, clássicas da mulher, né? Mas também, quando requisitado pelo regime, ou seja, quando o contexto e a necessidade da sociedade determina, as mulheres foram colocadas em postos mais importantes de trabalho, né, e autoridade. Vamos ver aqui o que o regime fez a partir de 1935 nesse sentido. Desde o ano 1935, foi estabelecido em cada federação de FAT feminino um escritório de orientação e assistência para jovens para aprimorar sua formação profissional, ajudar na colocação de mão de obra e atender às necessidades das trabalhadoras. Além dos cursos mencionados anteriormente, os FAT femininos também organizaram cursos específicos para jovens fascistas, como contabilidade, taquigrafia e línguas estrangeiras. Cursos profissionais de padaria, costura e moda destinados a jovens trabalhadoras, curso de preparação para babás e cuidadoras de primeira infância e curso de treinamento para empregadas domésticas. Certo, então percebe-se que realmente o regime fascista ele tentou, né, na sua prática, conciliar esses dois polos a priori contraditórios, né, o conservadorismo clássico do papel da mulher como mãe, dona de casa, com o novo dinamismo da mulher no mercado de trabalho para as necessidades do regime fascista, certo? Mas agora vamos ver como o regime institucionalizou um estado de bem-estar social para a proteção das mulheres e das crianças, porque muita gente não sabe, mas o regime fascista foi um dos primeiros a criar um protótipo de estado de bem-estar social europeu, que depois foi copiado em grande medida por vários outros países no mundo depois da Segunda Guerra Mundial e que a maioria perdura até hoje, ok? Vamos ver então como foi a instituição dessas leis protetivas das mulheres e das crianças no regime fascista. Consciente da necessidade de adequar a proteção do trabalho das mulheres e das crianças ao desenvolvimento da produção e aos princípios éticos e econômicos do Estado corporativo, o Conselho Nacional das Corporações, durante a revisão das leis de proteção ao trabalho, apresentou um projeto de lei que, com algumas alterações propostas pelos diversos ministérios e pelo Parlamento, foi aprovado, tornando-se assim a Lei 26 de abril de 1934, número 653. Esta lei é uma das mais importantes leis sociais aplicadas em nosso país. Abrange o conjunto de nosso regime de produção e implementa um dos postulados mais delicados debatidos nas assembleias internacionais e nacionais das classes trabalhadoras, estabelecendo a idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho de crianças. Se encaixa, por fim, em uma série de outras numerosas medidas emitidas em diferentes momentos e áreas, todas elas voltadas, direta ou indiretamente, para o objetivo de proporcionar às crianças e às mulheres as melhores condições de higiene, educação e moral. Agora, então, nós temos que ver os motivos teóricos da justificativa sociológica e filosófica do porquê eles estavam construindo esse sistema de proteção social às mulheres e às crianças, né? E eles logo falam que o motivo é um aspecto totalitário do regime. Isso é um termo que hoje em dia nos soa de maneira muito negativa e com razão, mas para eles na época era algo muito positivo. Eles se orgulhavam de ser totalitários e que a aplicação da lei fascista fosse algo caracteristicamente fascista, né, o totalitarismo do regime. Vamos ver então como eles justificam essa lei de proteção às mulheres e às crianças. A nova lei tem, portanto, um alcance totalitário. A nova lei, indo além dos tradicionais modelos legislativos, se baseia, portanto, em uma nova base e assume uma importância lógica e prática significativa. Na verdade, as razões para a proteção do trabalho das mulheres e das crianças não se baseiam no fato de o trabalhador estar vinculado a um contrato de uma natureza específica, mas sim de outro tipo, mas sim no fato de que seu trabalho é realizado sob a dependência de outrem. E é essa dependência que pode criar a antítese entre o interesse do empregador e o interesse da nação, este último voltado à integridade da linhagem. Portanto, a proteção coercitiva do trabalhador recalcitrante ou inadequado para proteger a si mesmo também é justificada. Vejam como é interessante de que a proteção às mulheres tem uma
parcela da sua justificativa na clássica ideia corporativa de que os trabalhadores, e aqui especificamente as mulheres e as crianças, têm que ser protegidas para não deixá-los ao arbítrio dos empregadores. Ou seja, como eu já falei no meu vídeo sobre o arquiteto do Estado fascista, o Alfredo Rocco, né, aqui, o Estado fascista ele queria controlar a relação de capital e trabalho para trazer mais igualdade entre o empregador e o trabalhador, né, para trazer uma justiça social sob os auspícios do Estado fascista. E aqui não é diferente. Veja que eles não querem deixar a mulher e a criança ao arbítrio do empregador. Então o Estado fascista, através dessas leis corporativas e agora de proteção às mulheres e às crianças, buscam justamente protegê-las desse vai e vem do mercado, porque a mulher e a criança e o trabalhador e o trabalho, no geral, estão num patamar ético mais alto, né? É o humanismo do trabalho, como aquele último vídeo que eu fiz aqui sobre o Giovanni Gentili, né? Então veja que é uma preocupação extracontratual ou supracontratual, vamos dizer assim, no qual o mero contrato de trabalho não garante a proteção à mulher. O Estado tem que protegê-la, né, se for necessário. E qual é o termo ali que eles usaram? Pela preocupação também da linhagem. E eu coloquei saúde familiar, né? Isso vem diretamente ao encontro da ideia do Corrado Gini de proteger, né, a capacidade reprodutiva e a saúde reprodutiva e sexual dos italianos, para melhorar a qualidade genética do povo italiano, né? Isso está na própria lei. E veja agora como logo depois eles aprofundam. Eles saem dessa questão meramente supracontratual, que era de praxe do regime, e agora adicionam a justificativa eugênica do Corrado Gini, olhem só. A necessidade de proteger as forças vulneráveis das crianças e das mulheres não se limita a atividades produtivas específicas, mas é estendida ao máximo possível, sendo uma forma, e uma das mais importantes, de proteção demográfica direcionada para o poder, não apenas quantitativo, mas qualitativo da nação, e, por esse motivo, está dentro dos objetivos essenciais do Estado fascista. Não é admissível, de fato, que, em termos gerais, eles possam ser empregados quando não possuem aptidão física para isso. A Lei de 22 de março de 1934, sob a proteção da maternidade das mulheres trabalhadoras, completa a série de medidas que o regime emitiu para a saúde da raça e para o fortalecimento demográfico da nação. Os termos são bem óbvios, né, meus caros? Fortalecer a capacidade qualitativa da demografia da nação italiana. Isso quer dizer o quê? Fortalecer a capacidade de ter filhos das mulheres fascistas, porque isso vai eliminar as más características higiênicas, né? Porque era a ideia do Corrado Gini, e aqui se vê como ele realmente influenciou o regime. Então, na justificativa geral da proteção da mulher no regime fascista, nós encontramos as duas modalidades. A conservadora, que eu acabei de falar, e antes, a supracontratual, que é a dinâmica, ou seja, o que o Estado fascista visa proteger as mulheres trabalhadoras, porque elas também têm que trabalhar no regime fascista, porque é dever do Estado fascista criar aquela harmonia de justiça social entre capital e trabalho, ok? Mas agora vamos ver as medidas concretas que a legislação fascista previu para a proteção das mulheres e das crianças, né? Vamos ver. A lei também prescreve que crianças e mulheres não podem ser designadas para o trabalho a menos que um certificado médico ateste que estão saudáveis e aptos para o trabalho. B. Que é proibida a ocupação de crianças e mulheres menores de idade em trabalhos perigosos, extenuantes e insalubres. C. Que é proibido, de acordo com a idade, o transporte e o levantamento de pesos excessivamente pesados. A ajuda de maternidade foi aumentada de 150 para 300 liras, dobrando assim o valor. A contribuição anual para o seguro obrigatório de maternidade é de 7 liras, sendo 4 pagos pelo empregador e 3 pela trabalhadora. Dadas essas informações de caráter geral, é apropriado fornecer uma breve explicação das normas mais importantes. Em primeiro lugar, a lei estabelece as condições sobre as quais a interrupção do trabalho é obrigatória para as mulheres. A. Durante o último mês que antecede a data prevista para o parto. B. Durante 6 semanas após o nascimento do filho. C. Durante todo o período que, após o mês mencionado na linha A, antecede o parto quando este é adiado. Além disso, a trabalhadora grávida tem direito a um total de 3 meses de licença remunerada a partir da 6ª semana antes da data prevista para o parto. Durante todo o período em que a trabalhadora está ausente do trabalho devido ao nascimento do filho, ela tem o direito de manter seu emprego.
São medidas legais que hoje em dia nos parecem profundamente progressistas e seriam aceitas sem nenhum problema por todo mundo aqui no Brasil, né? Porque são muito parecidas com o que nós temos instituído no nosso próprio sistema de previdência, na verdade, né? Então, os fascistas eles tiveram sim um aspecto progressista e dinâmico de reconhecimento da mulher como trabalhadora e como detentora de direitos e proteção do sistema jurídico, ao mesmo tempo que eles foram influenciados por aspectos conservadores, como as ideias eugenistas de Corrado Gini, certo? Mas agora eu vou puxar para vocês aqui um artigo sobre as mulheres e o fascismo, de um dos fascistas menores que rondavam o regime, que escreveu numa das revistas mais populares do regime, que era a revista Hierarquia em italiano, né? E ele escreve o seguinte, que é um artigo que reflete bem a visão fascista das mulheres e é uma prova de que o regime como um quase todo, né, de vários fascistas, desde o mais alto escalão até esse fascista secundário, tinham essas mesmas concepções entre a mulher dinâmica e conservadora, né, como a mulher fascista, olhem só. Na mulher, resumem-se e encarnam-se como em um símbolo múltiplas substâncias, espíritos, tendências, características, origens e propósitos. Todo um complexo de formas que encontram sua expressão sintética nela. Desconhecer a origem e os propósitos da mulher, alterando suas funções, é ao mesmo tempo negar todas essas outras razões ou formas expressas por ela. Ou seja, em conclusão, é como considerar inexistentes algumas forças essenciais da vida. O fascismo, como já mencionado, também resolveu esse problema e, ao se referir aos princípios e valores tradicionais estabelecidos pela natureza, os adaptou às possibilidades de desenvolvimento trazidos pelos novos tempos, conferindo modernidade à substância original. Portanto, eliminou do problema da mulher o que era útil ou necessário em outras épocas, adicionando em troca modos e formas contemporâneos. A mulher fascista, de fato, enquanto respeita as leis tradicionais de sua própria natureza, enriquece-as com características e expressões correspondentes à nossa era. Filha, esposa, mãe guardiã do lar, educadora da prole, socorrista, confortadora, ela desempenha as mais diversas funções com uma espiritualidade intensa, alimentada por experiências e ideais. Veja o que esse fascista menor escreveu. A mulher, ela encarna vários aspectos e substâncias, desde a sua natureza, digamos assim, né, mais óbvia de poder dar à luz, com características modernas e dinâmicas que o regime se encarregou de, né, instituir para que elas pudessem também realizar, né, como aquelas trabalhos e funções que eu mencionei anteriormente. Então, o regime praticamente como um todo, tinha essa concepção da mulher com certas características naturais, óbvias demais para serem mencionadas, né, mas também que tinha um papel mais dinâmico, né, e modernista dentro da nova sociedade fascista, porque o fascismo não é uma volta tradicionalista e conservadora ao papel da mulher querendo subjugá-la ou oprimi-la, na verdade, né? Primeiramente, por lei, né, e pela própria filosofia do regime fascista, a mulher ela não é subjugada ou colocada num patamar inferior ao homem, né, ou deixada em casa como, digamos assim, apenas uma subalterna do marido. É claro que não. O regime fez questão de mostrar que a mulher tinha um papel importante, não só de mãe, né, não só dona de casa, mas também concedeu proteção às mulheres e às crianças num tipo de arcabouço legal que muito se assemelha ao que nós temos hoje e por nós seria aceito sem nenhum problema, né? Então, desmistificando de vez essa ideia trazida, por exemplo, pela Márcia Tiburi, que eu citei no começo do vídeo, de que o fascismo não foi essa mera espantalho opressor, patriarcal, absurdo, né, contra as mulheres. Isso é apenas um espantalho que a Márcia Tiburi não conhece a história do regime fascista, na verdade, né? Mas é claro que nem tudo foi como esperado, na verdade, né? Muito do regime fascista foi uma grande falha, uma grande incompetência em realizar tudo o que eles planejavam e escreviam em seus livros, né? E com as mulheres não foi diferente. Há um relato trazido novamente pela Maria Sofia Quinn de uma social worker chamada Fene Dassal, que trabalhava para o Instituto Demográfico do regime fascista e era uma empregada do Corrado Gini, nesse instituto, portanto, né, no qual ela faz um relato sobre a qualidade de vida das famílias italianas de classe média baixa, né, pela região de Roma, no Lácio, né. E veja como essas pessoas viviam e o que o regime fascista conseguiu concluir para elas, para ver que a realidade foi muito aquém, né, do que o esperado e pelo regime. Vejam só. As consequências de alta fertilidade para a saúde das mulheres pobres e das crianças não receberam muita atenção.
Por exemplo, a assistente social Fene da Sal conduziu investigações sociológicas em Roma sobre orçamentos familiares e os trabalhadores pobres. Ela alertou o Gini e o Comitato Italiano pelo estudo dei problemi della popolazione para o fato de que o pouco progresso feito durante o período liberal com pesquisas econômicas e investigações parlamentares sobre as condições dos trabalhadores pobres não havia progredido sob o fascismo. O problema das classes trabalhadoras e de como viviam é mais desconhecido do que nunca, afirmou ela de forma eloquente e comovedora, em um trabalho que, em suas palavras, revelou a realidade da miséria econômica abjeta por trás dos mitos que cercavam a clássica família italiana católica numerosa. As características mais notáveis da vida familiar dessas pessoas desfavorecidas, cujas histórias ela rastreou no período de 1900 a 1930, eram que o padrão de fecundidade não havia mudado desde o início do século. As 3 gerações de cada unidade familiar que ela estudou eram caracterizadas pelo mesmo padrão de alta fertilidade, alta mortalidade. Os casamentos eram comuns e ocorriam cedo. Os pais se tornavam avós jovens. Muitas crianças morriam antes de completar 5 anos. Mesmo a geração mais jovem que se casou nos anos 25 e 30 já estava começando a repetir esse padrão e havia perdido filhos para a morte por causas inteiramente evitáveis, devido, acreditava da Sal, ao superlotamento, desnutrição, má higiene em casa, tuberculose e infecções infantis. Bem, vemos aqui, podemos concluir que de fato, o regime fascista não foi nada do que o senso comum hoje nos faz pensar que ele era, principalmente através de trabalhos como o da Márcia Tiburi, né, que causam mais desinformação e usam o termo fascismo de forma equivocada e errada, causando mais confusão, na verdade. Né. O regime fascista, na verdade, ele teve uma relação ambígua com as mulheres, vendo-as num papel conservador e dinâmico e modernista, ao mesmo tempo que concedeu considerável proteção legislativa e institucional à mulher e as crianças, e principalmente a mulher no papel trabalhador, certo? Mas, de fato, o regime, num geral, não conseguiu criar tudo o que eles esperavam com a proteção à mulher, como o relato da Fene da Sal aqui nos provou que o regime, na verdade, falhou mais uma vez em querer ser um regime totalitário que representava a vontade geral da nação e agora, especialmente relacionado à vontade geral das mulheres, ok? Eu queria então refazer esse vídeo, eu espero que tenham gostado, porque é um assunto importante que nós temos que lembrar de desmistificá-lo, certo? Porque há muita desinformação sobre o assunto, e espero que esse vídeo possa ter contribuído para isso. Então, por favor, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, curtam, ativem o sininho e se inscrevam no membro do canal. Vocês podem acessar nosso grupo do Telegram, que nós discutimos vários assuntos de política, compartilhamos links, PDFs, ajudas uns aos outros, certo? Então, se vocês são bem-vindos, caso queiram fazer parte dos membros do canal, ok? Então é isso, pessoal. Agradeço aí a todos que assistiram e até a próxima.